2 Timóteo, capítulo 3. Então vamos ler o que diz o texto bíblico. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ministra aos nossos corações com a Tua palavra e ouvimos, Senhor Deus, a Tua voz. Desperta, Senhor Deus, os nossos ouvidos e o nosso coração para as contínuas advertências, Senhor Deus, que o Senhor nos tem dado através do Teu Filho Jesus, Senhor. Ó Pai, que possamos crer, Senhor Deus, na Tua mensagem e que ela possa verdadeiramente nos mudar, Senhor. Que através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa haver, Senhor Deus, de fato, morada em nós, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa, Senhor, produzir aquilo que só Ele pode produzir em nós. Assim te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de já saltarmos para o versículo 1, eu gostaria que, antes de falarmos desses últimos dias, ou desses tempos difíceis, a gente possa abordar a importância de crermos no mensageiro antes de crermos na mensagem. Com isso, eu quero dizer que nós devemos ter fé naquele que inaugurou os últimos dias. Esse é o primeiro ponto que precisamos destacar na exposição de hoje. A nossa fé no Senhor, que governa e que criou o tempo, é vital para a devida compreensão do que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Por isso, o primeiro esforço que vamos fazer é olhar um pouco para trás. Aqui o versículo 1 destaca últimos dias, vamos olhar antes dos últimos dias. Então, olhando para trás, melhor conheceremos e cremos com maior clareza no Senhor do tempo. E também, assim, poderemos avaliar e contar os dias. Dessa forma, nós vamos ver sentido na mensagem, sem perder de vista o mensageiro. Muitas vezes na nossa leitura bíblica, não damos a devida atenção à cronologia dos acontecimentos e nos tempos que Deus estabeleceu para que as coisas aconteçam ou para que as coisas que já se cumpriram, conforme o que foi profetizado pelos seus servos. Esses acontecimentos, eles testificam no tempo que Deus o governa e a sua palavra não falha. Vamos ler o que diz Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Devemos ter bastante atenção a estes assuntos, pois Deus cumpre no tempo aquilo que os nossos olhos podem enxergar, mas que a nossa fé já via e aguardava. Foi assim desde o Antigo Testamento. Desde Gênesis 3,15, no primeiro livro da Bíblia, temos uma promessa que se cumpriu no tempo, onde o descendente da mulher, com o calcanhar ferido, feriria a cabeça da serpente. Sendo assim, essa promessa de redenção para a humanidade, através do Cristo, no próprio desenrolar do tempo, foi ficando cada vez mais clara. Vemos isso em toda a Bíblia, nos Salmos, no livro de Daniel, principalmente nos livros dos profetas, Jeremias, Miqueias, Isaías.
todas as fontes testificavam que no tempo Deus havia de se revelar. Sim, no tempo certo, as promessas falavam que Deus havia de enviar o seu Messias, ou Machia para os judeus. Esse Messias, que significa um ungido de Deus, ele havia de completar todas as promessas de um reino eterno e conceder uma paz que não poderá ser roubada. Conceder uma bênção universal à humanidade que chegaria a todos os povos, tribos, raças e nações e nos daria uma reconciliação eterna com o nosso Senhor. Este homem ele havia de nascer de uma virgem, conforme prometido em Isaías 7:14, sendo um menino que carregaria consigo os títulos de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas veja, este ungido, para ser glorificado, ele haveria de padecer, e tudo isso se cumpriu no tempo, conforme diz Êxodo 12 e Isaías 53. Ele sim havia de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, eis que é chegado o dia. No tempo, isso de fato aconteceu. O Filho de Deus nasce, cumpre a lei de Deus de forma perfeita, sem pecado, morre morte de cruz em favor dos pecadores e ressuscita conforme está escrito em Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 24, 46. O próprio Cristo diz com a sua própria boca que ele havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Tudo isso realmente aconteceu, não foi um mundo paralelo, como alguns autores e roteiristas de filmes inventam a partir das suas próprias imaginações. Isso sim aconteceu diante dos olhos dos nossos antepassados, em uma época onde a única maneira de comprovar esses fatos era escrevendo sobre eles. Então, agora que já conseguimos olhar no tempo, com clareza e certeza, todos esses fatos, podemos sim crer na mensagem, depois de crer no mensageiro dessa mensagem. Então, para compreendermos que últimos dias são esses, precisamos ter fé na primeira vinda do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Sendo assim, agora que a fé está firmada e solidificada no que houve antes de nós, e em como Deus agiu em nosso favor, antes sequer de nascermos, ponhamos o nosso foco em nossos dias, ou melhor, nos últimos dias. Bom, então, pois, vejamos que últimos tempos são esses que Paulo está aqui mencionando e advertendo a Timóteo. Meus irmãos, esses dias estão diretamente ligados e se iniciam com a vida do próprio Cristo. O Novo Testamento é claro ao dizer que esses dias começam exatamente quando o ungido de Deus nasce. Vejamos o que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 novamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Também o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. As Escrituras são claras quanto a este assunto. Por isso sabemos que já estamos vivendo nesses dias. Os dias que nós nascemos já são os últimos dias. Meus irmãos, isso deve gerar um coração cheio de temor. O dia do arrependam-se não é amanhã, é o hoje. Talvez os nossos futuros filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, sequer nascerão
para ter tempo de se arrepender. Em Mateus 24, versículo 36, é declarado: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que agora é o dia da salvação, não é o amanhã. Então, agora que já conseguimos identificar esses dias, vamos entender que tempos difíceis são esses, que havemos de viver ou que já vivemos. É verdade, eu concordo com todos vocês que o pecado, ele sobreveio à humanidade e desde esse dia vivemos tempos difíceis. Desde que pusemos os nossos pés nesta terra, nós temos vivido tempos difíceis. Também vos garanto que, apesar de não serem exatamente os últimos dias, os tempos não eram fáceis antes da vinda de Cristo. Meus irmãos, isso é o que o pecado faz. Ele transfigura totalmente a esperança em desespero, a paz em aflição e os tempos em difíceis. Estejamos atentos. Paulo aqui estava alertando a Timóteo sobre o que viria a seguir e por que o tempo em que vivemos tem um nível de corrupção mais corrosivo. Por isso, nos versículos 2 até a primeira parte do versículo 5, temos a resposta que procuramos. Vejamos. Eu vou ler novamente. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Meus irmãos, são muitos adjetivos. Eu volto a perguntar, é uma dúvida sincera. Afinal, os homens não são assim desde que o mundo é mundo, desde que o pecado habita entre nós? Após a desobediência de Adão e Eva, afinal, o que Caim fez com seu irmão? Porque Deus mandou um dilúvio à terra. O que o Senhor fez então com Sodoma e Gomorra? Essa dúvida é válida. É quase como dizer que os tempos são difíceis desde os primeiros dias, pois os pecados praticados no período anterior aos últimos dias não eram diferentes comparado a esses adjetivos aqui que lemos em 2 Timóteo. É com tristeza no coração que o salmista diz no Salmo 119, versículo 136, que torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Meus irmãos, os homens continuamente desprezam e desonram a Deus. Então, sem fazer muito suspense, a resposta que procuramos de por que os nossos tempos serem tão difíceis, como mencionado aqui por Paulo, essa chave, esse segredo, está na forma de piedade. Mas espere, você pode me indagar dizendo, não foi exatamente isso que Cristo estava condenando, essa forma de piedade e esse agir nos fariseus? É verdade. Os últimos dias ali já tinham se iniciado e Jesus já alertava sobre o mesmo assunto. No entanto, há essa diferença. Eles tinham também forma de piedade. Cristo denunciava um grupo religioso específico, uma elite religiosa. Eram homens que tinham forma de piedade, mas sem transformação real. Eles falavam de Deus com as suas bocas, mas não amavam o seu próximo. Eles mantinham uma aparência religiosa, mas era para enganar apenas. O pecado moral desses homens começou a ser camuflado. E aqui está a gravidade desse assunto. Ele ganhou uma forma sofisticada, perigosa, desenvolvida, onde uma religiosidade vazia podia enganar os desatentos. Eram bocas que falavam de Deus e o negavam com o seu coração. Eram obras produzidas por esforço humano e por isso pecaminosas.
Eles achavam que podiam se salvar através das tradições e religiosidade. E com isso acreditavam que poderiam agradar ao Senhor, sem terem um coração contrito e verdadeiramente arrependido. Era da mesma forma, meus irmãos, tendo cara de piedade. Parecia que vinha de Deus, mas não vinha. Então aqui, Paulo está detectando um padrão. Eis aqui a importância que precisa ser dada a esse texto. Por que essa ênfase a tendo forma de piedade? Paulo quer dizer e nos exorta a compreender que nós estamos nos últimos dias, os tempos seriam difíceis, pois esse proceder seria repetido. No entanto, esse ambiente não seria mais o ambiente dos líderes religiosos judaicos. Esse ambiente seria no meio daqueles que professavam com sua boca ser imitadores de Cristo. Essa falsa fé e mau proceder já estava infiltrada diante do povo que dizia amar a Deus sobre todas as coisas por intermédio do seu Filho. Por esse motivo, Paulo exortava Timóteo acerca da hipocrisia deliberada desses homens. A falta de arrependimento, pois isto envergonhava o nome de Deus. Apesar dos esforços em manterem uma vida religiosa, a vida desses homens era vazia. Não havia poder do Espírito Santo. Por isso nós lemos no versículo 5. Negando-lhe, entretanto, o poder. Meus irmãos, a falsa piedade e o mau proceder desses homens é a prova da falta do Espírito. Apesar de agirem dessa forma, eles ainda tentavam manter uma aparência de homens piedosos. No entanto, eles tornavam o sacrifício de Cristo algo vão e inútil. As suas vidas negavam e resistiam ao poder de Deus para transformá-los em novos homens. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, ou se puderem acompanhar também aqui. O versículo 26 nos diz: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Meus irmãos, não havia esperança para aqueles homens. Eles não poderiam mais matar um cordeiro, uma pomba, um carneiro. Não havia nada que eles fizessem diante da lei mosaica para que Deus os perdoasse. Pois Deus já havia enviado o seu Filho. Eles já tinham ouvido, como nós ouvimos, a mensagem que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, como diz em Marcos capítulo 1, versículo 15. Não há esperança, meus irmãos, para aquele que tem o pleno conhecimento do Evangelho e continua desprezando o sacrifício de Cristo por nós. Olhem novamente com a devida gravidade para o que diz o texto de Hebreus. Como esse texto descreve a ignorância destes homens e a maldade daqueles que, apesar de terem recebido pleno conhecimento do Evangelho, continuaram negando a Deus com as suas vidas. Ainda no capítulo 10, ele prossegue nos versículos 28 e 29. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Meus irmãos, que mensagem forte, ultrajou o Espírito da graça. Se isso não havia de acontecer nos últimos dias, o que mais haveria de acontecer?
Isso está de acordo exatamente com o que Paulo está dizendo no versículo 5. Esses homens, eles negavam continuamente o poder de Deus. Era esta a preocupação de Paulo, de que Timóteo ele fosse sensível ao Espírito Santo, para que jamais chegasse a um estado final de ultrajar o Espírito da graça. Sim, o crente que ultrajou o Espírito da graça de Deus, ele não tem parte com o Deus da graça, pois este não foi regenerado, muito menos ele será justificado. Esse crente ele desprezou os convites ao arrependimento, permaneceu com sua vida ímpia e desdenhou do sagrado. Não há conversão real. Não há um pingo de arrependimento produzido pelo Espírito Santo. Só aparência. Por isso a preocupação de Paulo em dizer: foge também destes. Aparta-te desses homens. A estes que vivem deliberadamente nos seus pecados e seguem os seus caminhos até chegarem ao estado final sem arrependimento, ignorando assim a obra de Cristo na cruz, Deus tem um juízo sobre eles. Em Hebreus 10 ainda, versículos 30 e 31, ele prossegue. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará a seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, esse texto é para nós, não apenas para Timóteo, ou para julgar os homens que viveram antes do que Cristo cumpriu. É para os nossos dias, é para a nossa vida. Vamos estar atentos aqui ao que diz o próprio Cristo em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Então a palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então eu vos pergunto, por que Cristo fez isso com essa árvore? Vejam o que diz o versículo 13 novamente. Ele viu de longe uma figueira com folhas, mas ele não achou nada além de folhas. Meus irmãos, uma figueira que tem folhas, ela tem a aparência de ter frutos. Onde estavam os figos? Ela era vazia de frutos. Ela tinha aparência de vida, mas estava morta. Assim como Paulo ele esperava de Timóteo, Deus espera de nós que sejamos como Cristo, cheios das virtudes do nosso Pai. Por isso, os frutos que se esperam de uma árvore cheia de folhas, ou melhor, os frutos que Deus espera de nós, não são exatamente o contrário desses adjetivos aqui mencionados. Conforme o proceder desses homens, vamos substituir agora a imoralidade e o pecado pelas virtudes. Então poderemos ler que o poder de Deus e do seu Espírito Santo, ele transforma os homens em altruístas, generosos, discretos, humildes, reverentes, obedientes aos pais, gratos, respeitadores, amorosos, brandos, homens e mulheres que elogiam e não caluniam, cheios de domínio próprio, misericordiosos, amigos do bem, do correto, fiéis, prudentes, modestos,
e mais amigos de Deus do que dos prazeres deste mundo. É isso que Cristo esperava daquela figueira. É isso que Deus espera de nós. Esses frutos. Por isso, todas essas virtudes só podem ser produzidas em nós pelo poder do Espírito. Ao ler aqui novamente o texto bíblico, nós não estamos assistindo de fora. Não estamos vendo a iminente reprovação desses homens, julgando o proceder deles. O objetivo aqui do texto, meus irmãos, é, para além de nos ensinar com os erros desses homens, nos deixar desesperados a clamar por Deus, para que Ele nos envie o seu poder transformador. Somente se rendendo ao poder do Espírito Santo que nós frutificaremos. Somente dessa forma confirmaremos a nossa fé. É dessa maneira que perseveraremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos a ideia de que com a nossa santificação ou com o poder de Deus nos trazendo esses frutos, isso somente nos purifica diante dos outros ou do próprio Deus. Mas é dessa maneira que o Senhor está confirmando a nossa salvação. É através desses frutos que sabemos que somos uma figueira que não será amaldiçoada ou julgada. Vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Meus irmãos, é dessa tristeza que eu estou aqui falando. Ela produz arrependimento para a salvação. O que é produzido aqui nos garante a salvação em Cristo Jesus e só pode ser trazido pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não há obra, meus irmãos, que o ser humano ele possa produzir sem Cristo e sem o poder do Espírito Santo que o torne aceitável diante de Deus. Não há nada, não há moralismo, não há estudos, dinheiro, boa aparência, boa reputação. Não há nada que este mundo possa nos oferecer, que nós possamos buscar, que nos ajude a nos transformar verdadeiramente em novas criaturas. Só o poder do Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo ele pode nos trazer o verdadeiro arrependimento. Ele nos traz a verdadeira noção dos nossos pecados. Ele nos faz imitadores de Cristo, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos então orar ao nosso Deus, pedindo para que sejamos cheios do Espírito Santo por causa da misericórdia de Deus, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim possamos produzir frutos para a sua glória. Curvemos as nossas cabeças. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor pode olhar para nós e ver, Senhor, que as nossas obras são trapos de imundícia. E através do Teu Filho, Senhor, o Senhor se alegra, Pai. Através do Teu Filho, Senhor, o Senhor envia o Teu Espírito para fazer morada em nós. Ó Pai, nesses últimos dias,
não haveria, Senhor, de haver outra forma melhor, Senhor, de sermos mudados e transformados por Ti. A não ser sendo casa e tabernáculo do Teu Santo Espírito, ó Pai. Não nos faça, ó Pai, jamais ultrajar tão grande glória e poder, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a agradar o Teu Espírito. Sabemos que Ele sente ciúme, Senhor, de nós. Sabemos que Ele se agrada, Senhor, com o que Te agrada. Ajuda-nos, ó Pai, a produzir aquilo que só o Senhor pode produzir em nós. Dá-nos, Senhor Deus, uma fé que não é de aparência, mas de verdadeiro poder. Assim te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.